Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Mesmo assentado, irmãos, a gente vai ministrar sobre o que nós temos falado aqui nesse mês de julho. Nós estamos falando sobre vida no Espírito. Vida no Espírito. Vida no Espírito é andar com Deus. A primeira coisa que falamos aqui no domingo passado foi que andar no Espírito é viver sobre a lei do Espírito. E esta lei é uma lei que se opõe e é completamente diferente da lei do pecado e a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Ambas apenas destacavam, a condição humana. A lei no Antigo Testamento foi para revelar o que precisava ser transformado. Algo que não seria possível pelo homem. O homem não conseguiria fazer isso. E então agora a gente vive sobre a lei, debaixo da lei do Espírito. Romanos 8, versículo 2 vai dizer que agora vivemos a lei do Espírito. E a lei do Espírito é uma lei onde o peso, o impossível foi vencido por Jesus. Ele pagou o preço por nós. Então hoje a gente vive debaixo de uma lei que é a lei da graça, a lei da gratidão. É o tempo onde o Espírito Santo não escreve mais os mandamentos em pedras, pelo contrário, ele escreve no nosso coração. Amém, irmãos? Hoje não é algo que a gente vê e tenta cumprir, é algo que está em nós e fazemos por natureza. Se a gente tem dificuldade de fazer isso na nossa caminhada, obrigado, é porque a gente precisa ainda se entregar para o Espírito Santo. E uma das maneiras da gente viver essa lei é se entregar para o Espírito Santo. Aí Paulo, o mesmo autor de Romanos, vai escrever para a igreja de Éfeso que era necessário se encher do Espírito. E aí o texto que nós estamos usando, quinta-feira passada, David ministrou sobre esse texto, é o texto que nós estamos falando aqui, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus nos ajude. Venha com o peso da tua glória, através da reflexão da sua palavra. Efésios é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve, provavelmente preso. Essa possibilidade, essa situação de estar preso, fez que Paulo tivesse tempo de estudar, fez que Paulo tivesse tempo de escrever, e ele tivesse tempo de elaborar alguns assuntos importantes para alimentar muitas igrejas. Enquanto ele estava preso, ele estava inspirando pessoas que estavam livres, fisicamente falando, mas aprisionadas, presas ainda no pecado, presas ainda na lei. Mas o homem preso estava levando liberdade para as pessoas que estavam do lado de fora da cadeia. O evangelho é meio esquisito, irmãos. O evangelho é meio chocante. O evangelho não é essa coisa assim, muito lógica no ponto de vista humano, carnal. Não faz muito sentido um cara preso estar falando de vida. Não faz muito sentido alguém encarcerado estar ministrando alegria e dizendo ao pessoal, se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Pelo contrário, era para estar preso, angustiado, pedindo socorro, dizendo, olha o que aconteceu comigo. Fui servir o Senhor, fui preso. Pelo contrário, ele usava toda esta situação para acrescentar no reino de Deus. Por isso que nós, como cristãos, somos e precisamos ser os especialistas em usar as circunstâncias para crescer. Se está indo bem, que a gente consiga crescer, que a gente não pare de orar, que a gente não pare de buscar. Se está indo mal, use as circunstâncias para aperfeiçoar. Deus quer usar as circunstâncias que fazem parte da vida para que a gente possa crescer e amadurecer. Então um homem preso escreve uma carta para a cidade de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é uma igreja importante, era uma cidade forte, uma cidade importante na Ásia, onde Paulo estabelece a igreja ali, e vários homens passaram por ali. Vários homens foram usados por Deus para trabalhar ali. Timóteo, como a Ana falou aqui na pregação, Timóteo foi um discípulo de Paulo que pastoreou essa igreja. No final, lá nos finais,
lá nos finais do primeiro século, né, acredita-se que João também tenha pastoreado esse lugar. Enfim, uma igreja, um local muito importante, onde vamos encontrar o contexto de uma cidade forte, de muita gente que estava se rendendo ao Evangelho. E Paulo está preocupado em estabelecer o entendimento do que é fazer parte do corpo de Cristo. Ele vai do capítulo 1 até o capítulo 4, mais ou menos assim, falando sobre o que é ser corpo de Cristo, onde Deus nos colocou. Tanto é que chamam essa parte, chamam a carta de Efésios da carta da igreja, onde Paulo explica muito sobre o que é ser igreja. E aí no final dela, do capítulo 5, do capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai estar falando sobre como viver, como se comportar como cristão. Aí se você abrir a sua Bíblia aí, de repente a sua Bíblia vai ter o subtítulo. Abra a sua Bíblia aí, não fecha ela não. Efésios, no capítulo 5. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Como eu disse, a carta aos Efésios é uma carta onde explica muita coisa sobre o que é ser igreja, o significado de ser igreja. E aí, a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo começa a falar sobre como viver como filhos da luz. Paulo vai começar a mostrar, olha, existe uma maneira de viver diferente da maneira que o mundo vive. O mundo vive em vícios, o mundo vive em ideias e pensamentos tortos, o mundo vive num mundo onde as pessoas procuram tirar as coisas dos outros. E aí Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia... Paulo vai dar o contraponto dizendo que os filhos da luz vivem seguindo e andando na presença de Deus, se fortalecendo na presença do Senhor. Ele vai dizer assim, né, um dos versículos, né, que a gente conhece desse capítulo 4, vai falar que irai-vos, mas não pequeis. Vai falar sobre domínio próprio, vai falar sobre uma maneira de ser um ser humano, continuando sendo gente, mas um ser humano que se controla, um ser humano que tem domínio, que tem capacidade de frear as vontades da carne. Ele vai estar falando várias dessas coisas, porque não é diferente de hoje, irmãos. Os problemas são problemas internos, os problemas são aquilo que está na nossa carne, no nosso jeito de ser. Aí Paulo vai dizer, versículo 23 do capítulo 4, não vos renoveis, e vos renoveis, é para se renovar no espírito do vosso entendimento. A necessidade de compreender, de abrir o entendimento quando se torna um cristão. O que acontece com um cristão quando ele se converte? O cristão, ele vive a famosa metanoia. O que é metanoia? É sua mente ser transformada. Para o judeu, mente e coração é a mesma coisa. Aqui para nós, a gente separa a mente do coração, né? Aí a gente cai muito no erro de sentir muita coisa e não entender nada, né? Não só no Brasil, mas a nossa cultura, a gente é muito levado pela emoção, muito levado pela emoção. E aí corre um risco, né? Uma frase do bispo, que era o antigo bispo aqui da primeira região, Paulo Lockman, dizia assim, que a experiência, porque essa discussão sempre foi muito grande na igreja metodista, né? A emoção é bom, mas a emoção não gera experiência. A emoção é boa, mas ela não gera experiência. Agora, a experiência pode gerar emoção. A experiência pode levar você à emoção. Agora, emoção por emoção faz você apenas ter um culto maneiro, um culto animado, né, um culto legal, as músicas encaixaram legal, né, a palavra foi motivacional, fez você sair daqui, mas passa amanhã aquilo não criou raiz, aquilo não marcou, aquilo não se firmou na sua mente, no seu entendimento, e a pessoa não amadurece, não cresce. Aí Paulo vai dando essas orientações. Versículo 27 do capítulo 4, Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Não é para dar lugar ao diabo, porque dando lugar ao diabo, a nossa carne se aflora e a gente cai num abismo que chama outro abismo, por aí vai. E Paulo vai dando várias orientações, até entrar no capítulo de número 5, onde ele vai chegar nesse versículo que nós lemos aqui. Esse versículo é interessante, porque Paulo vai falar de algo que só nesse versículo chama muita atenção para nós, e rapidamente vou estar falando aqui com vocês. 3 coisas que esse versículo vai mostrar para a gente. Não foi não? Foi. 3 coisas que esse versículo vai mostrar para a gente. Processo contínuo,
contraste com a embriaguez e o aspecto coletivo. Essas três coisas que a gente enxerga que eu enxergo nesse versículo, que eu gostaria de falar com vocês aqui. Um processo contínuo, o contraste com a embriaguez e o aspecto coletivo desse se encher do Espírito. Tudo focado nesse enchei-vos do Espírito. A gente pode enxergar aí um processo contínuo. É a primeira coisa, o processo contínuo. Quando a gente olha aqui, o enchei-vos, eu não sou muito bom de português, né? A Aline não está aqui não, né? Mas outros irmãos que estão aí, né? Manjo de inglês, Dani. Inglês é a minha praia. Não é nada. A gente tem um gerúndio aqui, né? O gerúndio, ele é quando você indo, né? É algo contínuo. No grego é meio diferente, mas dá esse sentido de algo contínuo. Quando Paulo fala assim, encher do Espírito Santo, ele não está falando de um momento onde a gente enche um copo e o copo permanece cheio toda a vida. É um processo contínuo. Enche o copo, esvazia o copo, enche o copo, entendeu? Tipo lá, coloca casaco, tira casaco, né? Quem já viu o Karate Kid vai, né? É um processo contínuo igual o respirar. A gente vive, o nosso pulmão funciona num processo contínuo. Se ele parar, o que acontece com a gente? Se nosso pulmão parar, a gente morre. Então Paulo está dizendo que esse relacionamento com o Espírito, se encher do Espírito, não é uma experiência isolada. Não é uma experiência isolada como apenas receber um dom e aquilo ficar lá. Porque é isso que a igreja ensinou durante muito tempo, irmãos. Você é batizado com o Espírito Santo? Sou quando? Foi em 1780, né, quando eu estava junto com o John Wesley na cruzada, eu batizei e ficou lá. Não, é um buscar, é um caminhar na plenitude do Espírito, onde isso se torna algo contínuo na minha vida, faz parte da minha vida espiritual, faz parte do meu caminhar contínuo. Então, o processo contínuo precisa acontecer com a gente. Não dá para viver nesse caminhar com o Espírito Santo apenas de uma experiência. Por exemplo, a experiência da conversão é a principal. A experiência da conversão é extraordinária, mas ela te leva para um processo contínuo. A conversão é o ponto de partida. A conversão é o nascimento, é o novo nascimento. Mas e o viver? E o viver contínuo, ele precisa acontecer. O que acontece muitas vezes é que a gente faz uma ideia desse Espírito que apenas nos marcou, nos selou, mas a gente não consegue crescer nessa caminhada. Porque a gente trata às vezes esse encher do Espírito como algo estático, como algo que é uma vez só. Não, é um processo. Por exemplo, hoje estarmos aqui mais uma quinta-feira, é mais um momento da gente respirar. Mais um momento da gente respirar espiritualmente. Você pode dizer um amém por isso, irmãos? É mais um momento da gente respirar. E aí tem gente que vai levando a vida espiritual, e aí ele vive assim, com um copo, né, quase que vazio. Ele vai levando a vida, ao invés de todo dia ter esse respirar de Deus, esse mover de Deus contínuo todo dia. Por isso que todo dia a gente tem que ler Bíblia, por isso que todo dia a gente ora, porque é um processo contínuo. Existem coisas básicas na nossa vida que são contínuas, como eu disse aqui, que precisam ser assim. O respirar, né, o bater do seu coração, ele não pode parar. Pode, gente? Não pode parar. O se alimentar é comer todo dia. Todo dia, mesmo que ontem a comida seja aquele prato que você gosta, né? Hoje você tem que comer, ainda que não seja o prato de ontem, a mesma comida de ontem, mas hoje você precisa se alimentar mais uma vez, porque é o que te faz ficar de pé. E o Espírito Santo não pode ser tratado como uma coisa. O Espírito Santo pode ser tratado como algo que a gente vai lá e pega e deixa ele de lado. O Espírito Santo é algo contínuo. É algo que a gente precisa caminhar do lado dele, constantemente com ele, para que a gente cresça e amadureça como homens e mulheres de Deus. O único capaz de fazer você controlar a sua carne, o único capaz de fazer você controlar a sua mente, o único capaz de fazer de você enxergar o sobrenatural, o único capaz de fazer de você viver o reino de Deus, a eternidade de Deus já é o Espírito Santo de Deus, irmãos.
A diferença da gente para qualquer outra religião que acredita em Jesus é que a gente apenas não tem os ensinamentos de Jesus no lado psicológico, do lado filosófico. Enfim, a gente pode encontrar em Jesus várias coisas que nos chamam a atenção. Pessoas inteligentes conseguem olhar para Jesus e entender: esse homem é um excelente pedagogo. Meu Deus, que homem! Augusto Cury leu e viu que ele é um dos maiores psicólogos, o maior psicólogo que já existiu, pela maneira que ele tratava as circunstâncias. A gente, irmãos, não pode entender nada de filosofia, a gente não pode entender nada de psicologia, a gente não pode entender nada de nada, mas a gente tem o Espírito Santo se a gente abrir o nosso coração. A gente tem o Espírito Santo, isso é o quê? A gente tem a pessoa, a gente tem o próprio Deus com a gente. A gente não tem, às vezes, nem a capacidade de explicar algumas coisas que alguém consegue explicar. A gente tem intimidade com Deus. É claro que nessa intimidade sem conhecimento a gente tropeça, porque a gente continua sendo gente. Tem muita gente cheia do Espírito Santo e que fala um monte de asneira. Fala, como assim é? Porque é alguém fiel, alguém que se entregou, alguém que largou o pecado, mas não se preocupa em capacitar, não se preocupa em ler, não se preocupa em ouvir outras pessoas. Ele acha que ele está cheio do Espírito Santo. Pode, mas ele corre muito risco de tropeçar por falta de conhecimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos alguém que caminha com uma ideia, a gente caminha com a pessoa. O nome dessa pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que carrega a gente, caminha com a gente. E aí esse ato precisa ser um ato contínuo, constante. E eu pergunto para você, o que é mais? Aí eu pergunto para você, dentro desse ato contínuo, eu pergunto para você: quem respirou aqui hoje? Deixa eu beber. Quem respirou aqui hoje? Todos. Agora eu digo para você: quem aqui hoje teve essa consciência de que, Deus, mais do que o ar que eu respiro, eu preciso da tua presença. Mais do que essa mecânica que funciona, faz meu pulmão funcionar, eu preciso da tua presença. Deus, eu não posso ficar com a minha mente desligada do Senhor. Eu não posso. A gente fica desesperado quando a gente está com o celular, ele perde o sinal. A gente está lá não sei aonde, e aí quando chega, a gente perde o sinal de Wi-Fi. Ninguém tem Wi-Fi para emprestar. Quando a gente vai na casa dos outros, antigamente a gente pedia água para ver se via um café. Ou não, uma aguinha. Não, a gente já pede, tem a senha do Wi-Fi. A gente quer o Wi-Fi. E aí a gente não tem o sinal do Wi-Fi e a gente fica desesperado. Eu vou e faço um plano da minha operadora. Aí a operadora em certo lugar não pega. A gente fica desesperado. A gente fica preocupado porque a gente está incomunicável. Mas às vezes a gente perde a noção do que a gente não precisa de sinal de Wi-Fi. A gente não precisa de sinal de operadora. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para viver. A gente precisa do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer: enchei-vos. É algo contínuo, constante. A experiência de ontem foi boa, mas hoje ela tem que te ajudar a continuar a caminhar. É cada dia essa busca, essa entrega na presença do Espírito Santo de Deus, que faz a gente abrir o entendimento, faz a gente crescer cada vez mais na presença de Deus. Esse ato contínuo vai fazer que a gente viva. Gálatas 5,16 vai dizer: porque isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensine, aconselhando-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É algo que faz parte da vida. E aí o capítulo de número 4 aí, algo que me chama a atenção. O versículo, capítulo 4, versículo 29. Esse ato contínuo que acontece com a gente, não saia da vossa boca, versículo 29, 4:29, Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita o que, gente? Transmita o que, gente?
Graça aos que ouvem. Nós precisamos transmitir a graça de Deus na presença do Espírito Santo. Transmitir a graça aos que ouvem. E se a gente perde essa continuidade de buscar a presença de Deus, a gente perde a capacidade de transmitir a graça de Deus para as pessoas que nos ouvem. Primeira coisa, ao se encher do Espírito Santo, é algo contínuo. Não é apenas uma campanha, não é apenas um tempo, como o mês de julho que nós estamos falando desse tema. Esse tema é para alertar a gente a continuar a caminhar. Se a gente para, irmãos, a gente morre. Quem entrou nesse trem-bala de Jesus Cristo aqui, irmãos, vai. Descer do trem-bala andando é pior. Você vai se arrebentar, então não volte, não desista, continua indo onde Deus te mandou, te colocou, não desista, vá, é um processo contínuo. A segunda coisa, é o contraste com a embriaguez. Paulo vai dando algumas orientações aqui no capítulo 5, falando de muitas coisas que fazem parte do contexto de Éfeso, né? Que fazem parte do contexto desse povo. Então, e aí ele vai usar algumas questões da vida, ele vai falar, né, para a gente saber se relacionar, como disse lá no capítulo 4, não cometer os erros, não estar preso em nada que fosse da carne, né? Questões imorais, cobiça, impureza, né, conversação torpe, está fora completamente dessas questões que difamam e que acabam distorcendo o Evangelho. Aí Paulo vai dizer: eu não quero que vocês se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito Santo. Qual é o contraste? O vinho, ele é algo que fazia parte daquela cultura, como faz parte de muitas culturas por aí fora. A bebida alcoólica, ela é capaz de fazer o que com o ser humano? De tirar os seus sentidos, de deixá-lo um pouco mais, como é que fala? Tomado e tirado da circunstância, para deixar a pessoa um pouco mais em paz, mais tranquila. Se a pessoa está triste, ela bebe, né? E tem gente que entra no nível, quando ele está triste, ele bebe, quando ele está feliz, ele bebe, quando ele está triste, ele bebe também, né? Aquilo já faz parte da sua existência, a questão do vício com o álcool. Então Paulo vai usar isso dizendo: olha, eu quero que vocês não se embriaguem com isso, porque o Espírito Santo leva vocês para o oposto disso. Enquanto o álcool tira a sua consciência, o Espírito Santo devolve. Enquanto o álcool tira a consciência, tira a noção, tira a lógica, tira a razão, o Espírito Santo devolve a lógica, devolve a razão, devolve o entendimento. O Espírito Santo é o contrário da bebida. O Espírito Santo é o contrário dessa fuga que o ser humano tem de fugir dos problemas. O Espírito Santo vem para te dar coragem para enfrentar os problemas. O Espírito Santo vem para te dar nitidez, clareza, lucidez. Esse é o Espírito Santo que nós acreditamos, amém, irmãos? O Espírito Santo que abre o entendimento, que abre a nossa mente para perceber coisas que antes a gente não percebia, para fazer leituras da vida que a gente antes não fazia, para cuidar de um filho, para cuidar de uma casa, para cuidar de um trabalho, de uma maneira que alguém às vezes não tinha quando estava sem o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo está, tudo se transforma, porque Ele nos enche de uma forma plena e nos deixa pleno na presença de Deus. Então quando Paulo fala, não vos embriaguei com vinho, é porque Paulo está dizendo: eu não quero que vocês percam a noção, eu não quero que vocês usem isso como um anestésico, como uma forma de você fugir do problema. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo, porque as pessoas cheias do Espírito Santo não têm medo de problema, não têm medo da realidade. Pelo contrário, ele não enxerga mais a realidade com os olhos da carne, ele enxerga com os olhos espirituais. Porque o Espírito Santo revela o que é verdadeiro, o que é verdade sobre a vida de todo aquele que crê. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter de volta. Não é ficar, aí que vem a questão, não é ficar frio humanamente, pelo contrário, aí que é para virar a gente mesmo. Aí que é para virar as emoções saudáveis, aí que é para aproveitar a vida num todo. O Espírito Santo Paulo dizendo para Timóteo, o Espírito Santo é o equilíbrio que a gente precisa, irmãos. Todo cristão precisa ser equilibrado. Equilibrado é saber usufruir de cada circunstância no seu momento certo. Não é equilibrado no sentido controladinho, sim, né?
equilibrado no sentido de saber a hora. Uma hora, por exemplo, tem hora que a gente tem que levar a igreja, um exemplo, tem que levar a igreja para oração. Vamos orar, gente, está precisando orar. Tem que orar, a gente vai, ora. Tem hora que a gente tem que fazer assim, não, gente, agora a gente está precisando ler Bíblia, a gente está precisando estudar, focar mais no ensino para a gente crescer. Isso é equilíbrio, é saber o que está precisando usar no momento, fazer no momento. Como, por exemplo, eu vi uma ilustração de falar que o Espírito Santo, o equilíbrio espiritual, é como se fosse alguém atravessar aquele cabo de aço. Já viu? Atravessando montanha. Teve um rapaz que virou até filme, atravessou as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Ele atravessando, e aí todo equilibrista, sei lá como é que chama, ele passa por esses cabos com um bastão, já viu? E como é que esse bastão fica na mão dele? Uma hora ele tende para um lado, uma hora ele tende para o outro, ele não consegue ir reto. Porque a vida, irmão, vai exigir equilíbrio. Tem hora que a gente tem que tender para um lado. É para o lado. Então, de repente na sua vida está precisando tender esse bastão para que lado? O Espírito Santo está levando você para onde? Para ler, para estudar, para se avaliar, para buscar. Não, o Espírito Santo está levando você a orar. Ore mais. Agora, nunca parar de fazer isso, mas saber quando usar um pouco mais isso, fazer um pouco mais aquilo. O Espírito Santo é o Espírito Santo do equilíbrio. Não é o Espírito Santo do desespero. Quando Paulo usa essa questão da embriaguez, era um problema social de Éfeso. É um problema social. O álcool é um mal que atrapalhou no decorrer da história. Pessoas usavam isso porque não tinha mais o que fazer. A situação, às vezes, caótica, sem alegria, o povo bebia. E quem teve experiência com bebida alcoólica dentro de casa sabe como é que é. A gente nunca vai ouvir alguém contar um testemunho assim, ó, depois que eu passei a beber, minha vida melhorou. Já viu um testemunho de álcool assim? Ó, depois que comecei a beber, o que eu fiz? Comecei a fazer amizade. Deixei a galera lá de casa sozinha e comecei a ficar num boteco. E fui só bebendo, hein, rapaz? Fiz cada amizade nos barzinhos. Já viu alguém contar testemunho assim, cara? Porque não tem, ué. Porque não tem como. Então a bebida, ela te afasta de quem mais você ama. A bebida faz você fugir das responsabilidades. E aí, a gente, como igreja metodista, a gente entende que o álcool, ele não é doutrina. Ele não é doutrina, tipo assim, pode ou não pode, né? Doutrina não é o que pode e o que não pode. Doutrina é o ensino de quem é Cristo, a sua salvação, né? Para a gente viver na presença dele pela graça. A gente tem a questão da bebida alcoólica como um costume. Costume da igreja metodista é não consumir bebida alcoólica. Não, por quê? Porque faz parte da história do metodismo na Inglaterra, John Wesley lutar contra o álcool, porque o álcool era a grande droga daquela sociedade, que estava destruindo o povo. Pessoas que trabalhavam 16, 18 horas por dia, só tinham álcool para dar um anestésico para a alma, para o seu corpo. Mas aquilo levava para o outro abismo. E o Wesley então se torna alguém contra, levanta uma bandeira contra o álcool. Então nós brasileiros, quando a gente olha para a nossa sociedade, a droga que mais mata é o álcool. Tem as outras drogas, mas o álcool continua sendo a que mais mata, a que mais destrói famílias. Aí Paulo está mostrando esse contraponto, enquanto o álcool destrói a bebida, o vício, o descontrole que o álcool pode causar, é diferente com o controle que o Espírito Santo pode te dar. Amém, irmãos? Você quer controle da sua vida? Só o Espírito Santo pode dar. Nem você mesmo consegue. Só o Espírito Santo pode dar controle para a tua vida. Você crê nisso? Só Ele pode dar. Então a gente tem que se encher desse Espírito para ter controle e equilíbrio na presença do Senhor. E a última coisa, o aspecto coletivo. Olha só a Bíblia aí, Efésios 5, 18. O aspecto coletivo. Está escrito: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, como é que é, gente? Depois do Espírito tem o que, irmãos? O que tem na sua Bíblia? Depois do Espírito tem o que? O que tem? Tem um ponto ou uma vírgula? Ou seja, continua a frase. Como é que se enche desse Espírito? Aí Paulo vai dizer assim,
Acho muito interessante isso. Ele vai dizer: olha, como é que se enche desse Espiritão? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração e ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A gente pensa, né, é culto, é estar junto. E aí ele vai fechar no versículo de número 20: e dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o negócio vai pesando. Então a gente pensa só no culto, né? Então o culto é a maneira de se encher. Estarmos unidos é uma das maneiras da gente se encher do Espírito. Por isso que a gente foi chamado para ser um corpo. O Espírito Santo nos enche. Pensa só, gente. O Espírito Santo enche a gente para ser corpo de Cristo. O Espírito Santo não vai nos encher. A gente tem que pensar muito bem isso. A gente cresce de forma individual, a gente faz nossa busca devocional, a gente ora sozinho, a gente clama sozinho, mas a gente entende que orar sozinho, caminhar sozinho, quando a gente está sozinho, é para nos deixar firmes, para que a gente volte novamente a estar junto, porque o foco de Deus é nunca mais deixar a gente andar sozinho. O propósito de Deus é fazer que a gente seja corpo, unidade, juntos. Então ser cheio do Espírito Santo tem um propósito. Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Ter controle para quê? Ter domínio para quê? Para a gente saber se relacionar, para a gente saber andar um perto do outro, para a gente saber lidar com as diferenças. O Espírito Santo nos enche com um propósito, não para a gente ficar feliz só, para a gente ficar alegre, animado. Não, é para que tudo que Deus faça, que o Espírito Santo faça em nós, para que a gente consiga viver em unidade, seja onde for. Na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar. Porque Paulo vai dizer assim depois, olha, sujeitando-vos uns aos outros, versículo 21, né, no temor de Cristo. Aí Paulo vai falando que se encher do Espírito também, olha só, é você tratar a sua esposa bem, é tratar o seu marido bem, é cuidar do seu filho. Isso também é se encher do Espírito Santo. O aspecto coletivo é fundamental na nossa caminhada cristã. Não tem como ir para o céu e achar que eu vou ficar no céu como um ser isolado. Meu irmão, eu não sei explicar. Mas só sei que quando Jesus voltar, irmão, quando chegar um novo céu e nova terra, vai ser um trem misturado, irmãos, onde ninguém vai ter segredo, ninguém vai precisar esconder o que a gente tem de podre, de sujo, que a gente tem medo por ser humano. Não vai ter medo disso, porque todo mundo vai ser totalmente lavado, totalmente transformado pelo sangue de Jesus. E aí a gente vai viver numa conexão, irmãos, que a gente não tem noção. E aí a vida vai ser diferente. Tem gente que, eu já disse isso várias vezes, a gente pensa no céu às vezes, o céu chega a ser sem graça, porque a gente pensa no céu num ponto de vista individual. Pô, vou para o céu, o que a gente vai fazer lá? Será que no céu vai ter shopping? Será que no céu vai ter cinema para me ver divertidamente? 2, 3, 4... né? Será que no céu vai ter futebol para me torcer para o meu time? Será que no céu, meu irmão, eu não sei o que vai ter lá, mas eu digo uma coisa para você: vai ser muito melhor do que a gente consegue imaginar. É algo extraordinário que o Espírito Santo já está começando a fazer agora. E uma das coisas que Deus faz agora é assim, ó, igual a gente aqui está num lugar com cadeira, com algumas coisinhas aqui, mas o que faz seu lugar ficar bom é o meu relacionamento com você, é o fato da gente estar junto. Se a gente está junto num barraco, a gente faz aqui o lugar virar um castelo para a presença do Senhor. A diferença é quem está lá dentro, não o lugar. Então nós somos chamados para ser transformados, irmãos. E esse novo céu e nova terra vai ser algum local totalmente transformado pelo aspecto da coletividade. Então o Espírito Santo enche a gente para a gente ser um. O Espírito Santo enche a gente para a gente ter noção de onde eu tenho que ceder, para onde eu tenho que... de que forma que eu tenho que caminhar para que eu consiga ser uma igreja onde as pessoas olhem para nós e a gente consiga transmitir graça para as pessoas que olham para nós, através da comunhão. E quando eu falo isso, irmãos, às vezes a gente tem que vigiar, porque a gente quer às vezes ouvir só as coisas do particular. O particular também é bom, Deus trata no particular, mas a igreja, irmãos, aqui é um lugar onde a gente tem que remar para a coletividade, onde a gente tem que aprender a cantar o mesmo hino, ouvir a mesma mensagem. Aqui é o local da coletividade, porque o céu é coletividade. Céu não é cada um no seu cantinho, céu é todo mundo debaixo do mesmo sol, que será o próprio Deus. É todo mundo junto no mesmo lugar. E aí a gente precisa crescer e amadurecer nessa compreensão de coletividade. O Espírito Santo enche a gente para que a gente consiga ser um. E aí Paulo vai mostrar
a necessidade de estarmos juntos, cantando, adorando, celebrando, cuidando uns dos outros. E aí quando eu vejo esse processo de coletividade, eu vi uma ilustração que me chamou muita atenção e demonstra a nossa postura, a postura de alguém que é cheia do Espírito Santo, da maneira que a Bíblia ensina. Pastor Paulo Borges, ministrando numa das aulas lá, o curso que a gente faz, que eu faço lá, ele falando assim: como é que você se enche do Espírito? Como é que você se enche? A gente imagina assim, ó, vamos nos encher do Espírito. Vai, todo mundo respira, inspira aí, né? Puxa o máximo que você puder. Puxa aí, gente. Está respirando? Aleluia. Puxa aí, Messias, cuidado para não desmaiar. É uma maneira de encher o nosso pulmão. Mas como eu disse que o Evangelho é meio estranho, ele diz assim que enchei-vos do Espírito Santo não é puxar. Encher do Espírito Santo é soprar. Porque Deus encheu o mundo quando Ele soprou nas narinas daquele boneco lá no Jardim do Éden. Então crescer, encher o Espírito Santo na nossa vida não é reter, é dar. Se encher do Espírito Santo é soprar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não é sugar, é dar. É o Evangelho, irmãos. Melhor dar do que receber, não é isso que Jesus disse? Não é isso que a mesa da Santa Ceia nos ensina? Primeiro a gente reparte, depois que a gente come. Então o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo é soprar. Aí eu pergunto para você hoje, nessa noite, para a gente encerrar: você tem soprado sobre alguém? Você fala: tenho, há muito tempo. Foi graças a Deus que Deus está usando você para soprar sobre alguém há muito tempo. Isso é sinal que Deus está te usando poderosamente, porque o tempo que você está soprando, tem muita gente que já tinha desistido de soprar sobre essa vida. O tempo que você está soprando, que você está buscando, é Deus mesmo na sua vida. Então Deus prova o seu amor, prova a sua presença conosco nos momentos difíceis, irmãos. O tempo que a gente está orando por alguém, o tempo que a gente está clamando por alguém, a gente está ali soprando, transmitindo graça, transmitindo vida, acreditando que Deus vai agir no seu tempo, na sua hora, porque Ele é Deus, porque a gente sabe que está fazendo o certo e a gente confia. Então esse aspecto coletivo leva a gente a soprar sobre a vida do nosso irmão, a ser vida sobre a vida do nosso irmão. Amém, irmão? Você foi chamado para dar refrigério. Quem aqui nunca soprou uma ferida do seu filho, de uma criança? Sopra, mãe. Sopra. Nós somos pessoas chamadas para levar refrigério. O versículo de número 21. Abra a sua Bíblia aí. Se você não fechou, se você fechou. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitar. Está disposto a ser um suporte para essa pessoa também. Se colocar a favor dela, se colocar na condição de alguém que serve. Que o Espírito Santo possa encher a nossa vida, irmãos. Encher as nossas vidas. Para terminando mesmo. Ou na Santa Ceia aqui, que a gente acabou fazendo a conta errada. Aí faltou vários. Um problema bom, né? Tinha 150 cálices, né? Todo mundo pegou e um monte de gente ficou sem. Aí eu vi os irmãos: não, pode pegar o meu. Se vocês repararam aqui, nós, o louvor, ninguém aqui tomou. A gente, não, pode pegar. E a gente: não, toma aí. Não, toma o meu aqui. É uma forma da gente soprar sobre a vida do outro. Comprei um marmitex da cantina. Vi que o meu não ficou pronto. O que eu faço? Não, pode levar o meu. Não leva o meu. Aí tem crente que parece que compra marmitex do restaurante. Não, quero o meu. Não sabe a circunstância que foi para acontecer. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Aleluia. E outras coisas assim, só que chega na igreja, às vezes a gente não consegue ser aqui. Imagina lá fora, irmão. Imagina lá fora. Daqui ser um ambiente onde a gente: não, eu quero soprar. Quero soprar. E quando a gente pede: Deus, sopra em nós, é porque eu quero soprar no outro. Então que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, não no sentido de sugar, mas no sentido de ser um instrumento na mão de Deus. Então nessa noite, irmãos, que a gente fique focado nesses aspectos, né? No aspecto, né, ligado nesses pontos, o processo contínuo de continuar buscando o Espírito de Deus, de saber que
Ser cheio do Espírito Santo é o oposto de se embriagar. Enquanto se embriagar, a gente perde o sentido. Ser cheio do Espírito Santo, a gente tem um sentido, tudo de volta para a presença de Deus. E saber que ser cheio do Espírito Santo é se encher, para que a gente seja bênção para a vida de outra pessoa. Ninguém é cheio do Espírito Santo para guardar, é para ser usado. Então vamos soprar, amém, irmãos? Convido você a ficar de pé.